Olá a todos, nosso abraço fraterno, solidário, a cada uma que comparece a essa grande oportunidade na Confederação dos Profissionais Liberais do Brasil, das mais diferentes categorias que constituem essa confederação. Agradecer muito o convite e a oportunidade de estar aqui participando desta reflexão sobre o tema social e dizer da nossa honra e poder participar de uma, eu ia dizer mesa, mas está tudo muito moderno, nem mesa mais tem, mas digamos desse debate com o Dr. Douglas, a quem tenho grande admiração pela trajetória e pelo compromisso e engajamento do ponto de vista da sua contribuição profissional ao Brasil, à Justiça do Trabalho. Preparei uma apresentação cujo objetivo era, de alguma forma, buscar trazer elementos para uma melhor compreensão ao momento que nós estamos vivendo hoje. Um movimento que vou identificá-lo como sendo de uma profunda inflexão na sociedade brasileira, na estrutura da sociedade brasileira. E, olhando a história brasileira, eu a identifico como sendo uma terceira grande mudança na sociedade brasileira. E essas três mudanças que as gerações que anteriormente viveram, as duas anteriores, e todas as gerações que vivem essa grande transformação da estrutura social brasileira, convive com uma profunda crise de hegemonia. Ou seja, o país hoje vive uma crise de hegemonia que, de certa maneira, essas transformações não vão permitindo que as velhas composições que hegemonizavam o Brasil sejam suficientemente fortes para dar continuidade a algum projeto, e as novas ainda são insuficientemente fortes para compor uma orientação a partir das transformações da estrutura social brasileira. Em virtude disso, nessa crise de hegemonia, nós estamos diante de um momento histórico que podemos conviver com alterações positivas, substanciais, mas também com situação de regressão da nossa sociedade. Até porque as experiências anteriores que nós tivemos, em momentos de inflexão da estrutura da sociedade brasileira, nós demos passos importantes, mas trouxemos, na verdade, especificidades que marcam a sociedade brasileira até os dias de hoje. Muito bem. O que eu queria apresentar... Deixa eu aprender aqui. A ideia um pouco é nós olharmos essas três grandes inflexões. A primeira grande inflexão que o Brasil teve foi justamente ao final do século XVIII, quando o Brasil se inseriu no modo de produção capitalista. Ou seja, praticamente aí na década de 1880, quando nós éramos uma sociedade agrária, escravista, não é? Cujo o modo de produção era um modo de produção pré-capitalista. Não há dúvida que a inserção do Brasil no capitalismo, na ordem capitalista mundial, representou uma mudança muito importante na estrutura da sociedade, e essa mudança foi acompanhada também de uma crise de hegemonia, olhando o que era a hegemonia do Brasil exercida pelo período da monarquia e as oportunidades que nós tivemos ali de construir um projeto diferente com a República, com a abolição da escravatura, mas, na verdade, nós tivemos também constrangimentos que eu quero mostrar para vocês. A segunda mudança excepcional, inflexão que nós tivemos, foi quando o Brasil abandona a condição de sociedade agrária e entra, então, na sociedade urbana-industrial a partir da década de 1930, que é, inegavelmente, uma transformação estrutural da maior importância e que nos permitiu, digamos assim, olhar o que nós somos hoje, praticamente em função do que ocorreu ao Brasil depois de 30, né? Que foi uma modernização inegável do ponto de vista da construção da sociedade brasileira. Mas, ao mesmo tempo, o problema, novamente, se coloca em relação à crise de hegemonia, a crise da hegemonia que vinha dos proprietários rurais, do cafeicultores, ali em 30, e o nascimento de da emergência de uma nova maioria com base urbana e uma somatória de segmentos de classe média, mas, sobretudo, com uma direção, a partir de 37, com a cúpula militar,
que, de certa maneira, imprime um crescimento inegável no Brasil, da industrialização, mas, ao mesmo tempo, cheio de especificidades que resulta no tipo de sociedade que nós montamos aqui no Brasil, uma sociedade urbana, industrial, mas com especificidades que são importantes serem aqui destacadas. E vivemos, então, vou querer passar aqui um pouco a especificidade da transição que nós estamos vivendo hoje, da sociedade de serviços. Tá certo? A sociedade de serviços ela é muito diferente da sociedade urbana e, sobretudo, da sociedade industrial. Não é? Quer dizer, a hegemonia que o Brasil teve dos anos 30, que é uma hegemonia exercida a partir do capital industrial, não é? Com suas diferentes articulações, seja no período democrático, de 45 a 64, mas seja nos períodos autoritários, como do Estado Novo e do regime militar, quer dizer, ali a convergência que nós tivemos foi uma convergência que também, de certa maneira, se manifestou na crise que se instala no Brasil a partir da transição da ditadura para o regime democrático, e que, de certa maneira, nós temos hoje diante da possibilidade da emergência de novas maiorias, mas que não se colocam, na verdade, numa convergência de médio e longo prazo. Então, nosso modo de ver, a nova república, que é o ciclo eleitoral mais longevo, e que anteriormente a mesa chamava atenção para isso, é um ciclo eleitoral com maiorias muito pontuais, maiorias que, de certa maneira, não permitem o Brasil estabelecer um projeto de médio e longo prazo. Então, nesse sentido, o que nós vemos é uma crise de hegemonia num processo de transição bastante intenso, e que nos abre uma perspectiva de sociedade muito diferente do que nós temos hoje. O problema é como fazer essa condução, a meu modo de ver, num ambiente que nós estamos vivendo hoje. Bom, em relação à sociedade agrária, eu acho que eu não tenho dúvida da modernidade que representou o ingresso no capitalismo, comparativamente ao que era a sociedade brasileira pré-capitalista, até a década de 1880. Ocorre que o movimento que consagra a República Brasileira, que, de certa maneira, tem a ver com um novo oficialato que não é identificado com o regime monárquico, digamos, Floriano Peixoto, que é talvez o principal simbolismo desse novo oficialato, que tem uma visão moderna de Brasil, ao final do século XIX, que é a ideia do Brasil industrial e urbano. E essa emergência dentro das Forças Armadas, constituídas durante o período da monarquia, se soma a um movimento importante dos chamados abolicionistas, Joaquim Nabuco, entre outros importantes abolicionistas, Rui Barbosa, inclusive, e isso permite, na verdade, através de um golpe de Estado, se instaurar a República e abandonar a perspectiva do Império. E, com isso, uma sucessão de mudanças no Brasil, de reformas, vamos dizer assim, uma reforma trabalhista, que foi o abandono do trabalho escravo, mas, obviamente, fomos o último país a abolir a escravidão. E esse projeto modernizante industrial, basicamente, ele tenta sustentar um projeto inovador até 1894, quando praticamente se encerra a experiência do militar e do Floriano, e a tentativa de Rui Barbosa de criar ali um projeto de industrialização através da liberalização do crédito, o abandono do padrão ouro, enfim, não deu em nada, e sim no encilhamento, que foi um problema seríssimo de inflação, e o Brasil abandona essa perspectiva urbana industrial, e o que nós vamos ter, basicamente, na República Velha é um projeto agrarista, coordenado fundamentalmente pela aliança dos governadores de São Paulo e Minas Gerais, e que consolida, basicamente, o são paulismo como a liderança do Brasil, como São Paulo, na verdade, sendo o Estado que articula e coordena o projeto de dimensão nacional do nosso país. Esse encaminhamento, que apesar de ser uma mudança importante, mas ali a dificuldade de definir uma nova hegemonia que vai liderar o Brasil na República, e que fica basicamente claro a partir da presença de presidentes civis, em processos eleitorais, embora eleições praticamente todas fraudadas da República Velha, demarca, na verdade, uma modernização no Brasil com uma série de falhas que vão caracterizar a sociedade brasileira, que é justamente o fato de praticamente a elite que se constitui a partir de então negar a possibilidade da inclusão para a maior parte da população brasileira,
que era constituída de população não branca, né? Se cria ali, ao final do século XIX, uma interpretação de que o atraso brasileiro, ao final do século XIX, decorre justamente da forte presença da miscigenação e da presença dos negros, né? Havia, inclusive, uma teorização que vinha da proposição científica de franceses, europeus, tentando identificar que os brancos, o homem branco, era uma raça superior. Então, ali a comparação que se chega na passagem do século da sociedade agrarista escravista para a sociedade urbana, sociedade agrária capitalista, é de que o problema do Brasil se resume justamente a uma parte da população que não poderia caber no orçamento do país, não poderia ser incluído no mercado de trabalho, pois representava uma parte não nobre da sociedade brasileira. E o projeto, a solução, foi justamente o projeto de branqueamento da população brasileira, né, que foi justamente a imigração de brancos, sobretudo população europeia, porque se acreditava que o branco era realmente o mais produtivo, era a melhor raça, e somente o branqueamento do Brasil levaria ele, então, a um estágio comparável aos países nos quais o Brasil tentava se comparar, como era o caso dos Estados Unidos ou mesmo os países europeus. E esse aqui é um gráfico apenas para mostrar como nós tivemos uma forte presença da mão de obra negra através da escravidão até, basicamente, 1850, década de 1950, e a partir da segunda metade do século XIX nós temos, então, a presença crescente da imigração branca, né? Isso vai fazer com que nós mudemos a composição étnico-racial brasileira. O primeiro censo demográfico de 1872 mostra que 2/3 da população brasileira era formada de não brancos, né? E o Brasil ingressa no capitalismo negando a possibilidade de incorporação de praticamente 2/3 da população brasileira, sendo uma parte de negros e a outra parte de miscigenados e indígenas. Nós temos 38% da população brasileira que se declarava branco em 1872. Em 1940, nós temos já a situação inversa. 2/3 da população passa a ser população branca e apenas 1/3 considerada população não branca, não é? E o mercado de trabalho praticamente ficou fechado para a mão de obra nacional. Tanto é que os sindicatos, as oportunidades de emprego geradas por essa opção de ingresso no capitalismo se deu basicamente para a mão de obra branca. Os sindicatos tinham jornais, a literatura histórica mostra justamente que eram jornais escritos em alemão, espanhol, francês, italiano, mas não em português. Então, nós entramos no capitalismo, fizemos uma mudança importante, mas, de certa maneira, deixamos uma parte da sociedade fora dessa modernidade capitalista, algo que a gente vai ver somente a partir da década de 30. Bom, depois nós temos um aspecto importante da especificidade, quando o Brasil, na verdade, faz uma nova transição, uma nova inflexão na estrutura social, que é o abandono do projeto agrarista, né, para o projeto urbano-industrial, né? As eleições de 30, ainda na República Velha, vencida por Júlio Prestes, cujo discurso é, diante da crise do café, tendo em vista que tivemos a Grande Depressão de 1929, praticamente até 1945, né, que atingiu o centro do capitalismo mundial, o discurso do Júlio Prestes é que, em função dos problemas do café, o Brasil seria salvo pela laranja. Era um projeto de continuidade do modelo agrarista. Ou seja, se não tivesse tido a Revolução de 30, eu diria assim que nós que estamos aqui não existiríamos. Porque Brasília, tá certo? Porque o Brasil urbano é, na verdade, um resultado das opções que foram tomadas a partir de 1930, tá certo? De abandono do projeto agrarista e a construção de um país urbano industrial. Essa opção foi absolutamente fundamental desse ponto de vista, tá certo? Mas nós também tivemos uma crise de hegemonia, porque, de um lado, o enfraquecimento dos cafeicultores, tá certo? Se deu diante da emergência de uma burguesia industrial, do tenentismo, que foi a principal motor ali da tentativa de transformação do Brasil. Os tenentistas ficam governando junto com Getúlio até 1934, quando, a partir de 1935, eles são desapegados do governo do Getúlio, e o Getúlio faz uma aliança com a cúpula dos militares, que é uma cúpula desenvolvimentista, industrialista, porém não é democrática, não é? E também não aceita muito reformas sociais e as reformas clássicas do capitalismo contemporâneo, que praticamente todos os países envolvidos fizeram, que é a reforma agrária, a reforma tributária, não é? E a reforma social. Então, essas reformas não vão acontecer.
pois a aliança que se faz ali para poder governar o país, porque havia o risco, inclusive, de haver eleições em 1935 e o Armando Salles, em São Paulo, que era o representante dos cafeicultores, poderia voltar. Então, é uma aliança, tá certo? Diante de uma crise de hegemonia, e que dá um projeto urbano industrial, mas com problemas sérios do ponto de vista da especificidade da estrutura da sociedade brasileira, né? O que eu quero chamar a atenção é que, na verdade, esse projeto de modernização urbano-industrial vai deixar de fora uma parte importante dos brasileiros. A começar pelo fato que a CLT, né, a gloriosa CLT, que é o que talvez o mais avançado que o capitalismo conseguiu aceitar no Brasil, é a CLT. Né? Nós estamos hoje lutando para ver se ela fica, não é isso? Para além da CLT, nem pensar. Né? Mas, em todo caso, a CLT, que, como diz o nome, é uma consolidação de mais de 15 mil leis que existiam e que foram ali instituídas no final dos anos 20, 30, etc., ela consolida em 900 e poucos artigos. A CLT só foi possível ser instalada durante o Estado Novo, no autoritarismo, porque se fosse período democrático, talvez nem implementada seria. Né? E ela foi feita para quem? Para algo que não existia no Brasil, que era trabalhador urbano. Segundo o censo demográfico, em 1940, de cada 10 trabalhadores brasileiros, 1 estava na cidade e 9 no campo. E o trabalhador rural começará a ter os benefícios da CLT a partir de 63, do Estatuto do Trabalhador Rural, depois do Fundo Rural, lento e gradualmente, até a Constituição de 88. Então, nós fizemos um código do trabalho fundamental para alguma coisa que não existia. Mas foi importante porque, como o país caminhou do ponto de vista urbano e industrial, a população que foi ingressando no mercado de trabalho passou a ter a possibilidade de ser contratado em regime de CLT, de proteção. E aí, então esse gráfico mostra um pouco a composição do mercado de trabalho, dos ocupados no Brasil. Veja que lá em 1940, esse é dado do censo demográfico, nós apenas, em verde, só temos 13% dos trabalhadores ocupados protegidos com alguma proteção legal e social e trabalhista. 40 anos depois, em 1980, nós chegamos a ter 51% dos ocupados no Brasil sob regime de proteção. Um avanço inegável, né? Praticamente quase multiplicou por 5 vezes, 4 vezes e pouco, o número de trabalhadores protegidos. Mas o fato concreto é que nós deixamos a metade de fora. Certo? Quem são esses? Os trabalhadores de ocupação sem remuneração. 9,5% dos ocupados em 1980 não tinham remuneração, não tinham contrato formal. Né? 22% trabalhadores por conta própria. São trabalhadores de estratégia de sobrevivência, fora da legislação social trabalhista. 14% dos trabalhadores empregados sem carteira. Né? Então, uma modernização inegável. O Brasil, em 1980, é a 8ª economia do mundo, tá certo? Mas é a 3ª mais desigual. E a metade apenas dos trabalhadores tem um código de proteção social e trabalhista. Tá certo? Isso resulta do quê? Resulta justamente do problema que tivemos em 30, a crise de hegemonia, e a forma com que a política foi resolvendo o acordo, e esse acordo fez, de certa forma, um diálogo entre Júlio Prestes, Washington Luiz e Getúlio. Né? Nós tivemos 32, 1930, a Revolução de 30, vitoriosa, mas em 32 teve o quê? O contragolpe paulista, cujo objetivo era voltar ao século XIX. Né? Teve guerra civil. São Paulo era o estado com maior quantidade de armas e militares, soldados. Então, o quê? Houve ali um conflito, uma guerra civil, e o acordo vai dizer o seguinte: não, tudo bem, então, Getúlio, você ganhou, diria Júlio Prestes, mas se você quiser fazer essa coisa horrorosa, que é trabalhar 5 dias por semana, 8 horas por dia, férias, feriados, isso é um absurdo, porque aqui no campo não tem nada disso. É trabalho 12, 13, 14 horas por dia, de segunda a segunda, não tem esse negócio de férias, mas se você quer fazer isso, tudo bem, você vai fazer lá na cidade. Lá na cidade, não no campo. Se fizer no campo, nós não vamos abaixar as armas. Não tem acordo. Ou seja, nós criamos uma coisa que é fazer o moderno sem desconstituir o velho. Tá certo? O velho foi junto com o novo, nesse sentido. Tá certo? Não fizemos, portanto, a mudança do ponto de vista da inclusão dos trabalhadores rurais, não se mexeu no campo, e não fizemos a reforma agrária. Essa aqui é uma tragédia para um país como o nosso, não ter reforma agrária, porque a reforma agrária é um princípio da democratização da propriedade rural. Tá certo? É um princípio capitalista.
E é fundamental por quê? Porque, ao não fazermos a reforma agrária, nós deslocamos mais de 60 milhões de pessoas do campo para a cidade, e em 30 anos nós deixamos de ser rural para ser urbano. A França levou 150 anos para deslocar a população do campo para a cidade. Nós fizemos em 30 anos. E o que significou isso? Significou, na verdade, você ter as cidades que nós temos. A gente diz que nós temos cidades, mas, na verdade, são o quê? Acampamentos, cidades segregadas, cidades que despreparadas para receber um universo grande de pessoas que vieram, tá certo? Buscando qualquer forma de sobrevivência, porque no campo era muito ruim. E criamos o quê? Cidades o quê? Com um excesso de oferta de trabalhadores para as vagas existentes. Criamos um mercado de trabalho abundante em mão de obra, do ponto de vista urbano. E ao não fazermos a reforma agrária, criamos umas cidades como essa, com um problema padrão urbano deplorável no Brasil, cidades estendidas, onde é muito difícil você garantir serviços públicos de boa qualidade para todo mundo, porque são cidades muito estendidas. O modelo de cidade correto é um modelo de cidade enxuto, que você tem tudo muito próximo. O problema outro é o problema da natureza política, porque a reforma agrária é fundamental para quebrar o poder do campo. Certo? O fato de não termos feito reforma agrária significa o seguinte: nós, em 2016, tivemos eleições legislativas federais, não é? E num país que tem 86% da população morando no campo, na cidade, elegeu a maior bancada de quê? De deputados vinculados ao agrarismo. Nada contra o agrarismo, gente, mas é desproporcional a sua representação. Quase 170 deputados federais vinculados ao campo. 40 mil proprietários rurais dominam 50% da terra agriculturável do país e elegem mais de 150 deputados. Nós temos 6 milhões de trabalhadores da agricultura familiar que elegem 3 deputados. Então, essa é a especificidade do tipo de sociedade que nós fomos criando, apesar da modernização, uma sociedade que teve um crescimento da renda per capita muito acentuada, mas que não distribuiu a renda, terceiro país mais desigual do mundo em 1980, a exclusão de parte da população do processo político eleitoral, vejam aí a evolução dos analfabetos com os participantes nos períodos eleitorais, nós só fomos incorporar os analfabetos a partir de 85, deixamos de fora os analfabetos. E quem eram os analfabetos, se não os pobres, parte significativa dos trabalhadores? Chegamos à situação que estamos vivendo hoje, que é uma situação de 80 para cá, uma situação de crescimento vertiginoso do setor terciário da economia, do setor de serviços. De 1950 a 1980, nós reduzimos a participação no produto nacional do setor primário, que era 30% do PIB, caiu para 10% do PIB, de 50 a 80, e no mesmo período cresceu a participação da indústria, de 20% para quase 40%. A produção terciária se manteve estável em 50%, na metade do produto, entre 50 e 80. No entanto, de 80 para 2016, o que a gente vê? A queda continuada da presença do setor primário, agricultura, mineração, mas também uma queda importante da indústria. E cresce, hoje nós temos quase 73% do PIB vem do setor de serviços, setor terciário. Essa mudança na composição do produto foi acompanhada de uma mudança na composição das ocupações. Hoje, 66% das ocupações, ou seja, de cada 10 ocupados, quase 7 vem do setor terciário da economia. E o terciário é muito heterogêneo. Essa é a nova classe trabalhadora, a classe trabalhadora de serviços. Se a gente olhar aqui, não tem mais tempo para mostrar, mas, enfim, o saldo dos empregos gerados no Brasil são empregos de baixa remuneração. Mesmo nos anos 2000, nós tivemos 22 milhões de empregos gerados no Brasil, 95% do emprego gerado foi até um salário mínimo e meio. Esse é o emprego gerado no setor de serviços. Ou seja, a sociedade de serviços é uma sociedade muito polarizada, porque ela gera empregos de baixa remuneração e alguns empregos de alta remuneração. Nessa sociedade dos serviços não tem espaço para a classe média, assalariada. Tá certo? E é um pouco da polarização que nós temos hoje no Brasil, qual é? É a polarização que vem da classe média, que não consegue reproduzir mais o padrão de vida dos seus filhos.
dado as remunerações, dado o tipo de ocupação. Tá certo? O Brasil destrói emprego industrial, que paga entre 80 a 100 mil reais por ano, e gera empregos de 17, 18 mil reais por ano, empregos McDonald's. Tá certo? Aqui um pouco da classe trabalhadora. Bom, aspectos de polarização que nós vamos ter pela frente. Né? Não apenas do ponto de vista da composição de renda, mas do ponto de vista da composição ética e cor. Nós estamos vivendo uma mudança demográfica que significa uma queda na taxa de fecundidade feminina. As mulheres vêm tendo cada vez menos filhos. E a queda na taxa de fecundidade é muito mais acentuada nas mulheres brancas do que as mulheres não brancas. Quando você projeta a população brasileira, por exemplo, para 2040, nós vamos ter quase 66% da população constituída de população não branca. A população branca brasileira vai ficar resumida em algo como 1/3, se não for mudada a política demográfica do Brasil. Nós voltaremos ao século XIX, do ponto de vista da composição da população. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós sabemos no Brasil que a cor da pele significa condições de emprego, de remuneração, de escola, de serviços públicos diferenciados. Esse é um problema chave, porque nós tivemos um avanço importante com as políticas de cota, mas essas políticas de cota são muito pouco. Tá certo? No máximo, permite eleger, definir uma elite não branca. Mas nós estamos falando aqui de 2/3 da população nessas circunstâncias. Que tipo de país nós vamos ter? Olhando para frente, dado as experiências nossas do passado. Né? Aqui tem o próprio Ciro já falou a respeito disso, quer dizer, nós estamos fazendo uma transição para uma sociedade de serviços cuja expansão da economia é débil ao longo do tempo. Se nós pegarmos o período de 1945 a 1980, a economia nacional cresceu 7,1% em média anual. De 81 a 2016, o Brasil cresceu 2,1% ao ano. Se você divide o crescimento da população o crescimento da economia pelo crescimento da população, a renda per capita do país, de 81 para cá, cresceu 0,6%. Isso não é nada, gente. O problema mais grave é o desaparecimento da indústria. Tá certo? Serviços geram empregos de qualidade quando você tem uma indústria forte. Se você tem uma indústria frágil, débil, os serviços geram empregos pessoais, serviços pessoais. Então, vê aí a evolução, a indústria de transformação que chegou a representar, em 85, 22% do PIB, hoje representa 8% do PIB. É basicamente o que era a indústria em 1910 no Brasil. Pois o que nós fizemos para acomodar num país que não cresce, tá certo? O que tem a ver? Tem a ver justamente a participação crescente da arrecadação tributária, o aumento da tributação no Brasil. Nós tínhamos, em 1980, uma carga tributária de 17% do PIB, ou melhor dizendo, em 1985, 24% do PIB, hoje tem uma carga tributária de 33% do PIB, e aumentamos o gasto social, de 13% para 22% do PIB. Então, não gerou emprego, mas gerou, de alguma forma, um conforto proveniente da expansão do Estado. O Sistema Único de Saúde ampliou a educação. De alguma forma, nós buscamos incorporar os pobres no orçamento, né, através do gasto social. Mas essa inclusão, através do gasto social, se deu, de certa maneira, perversa, porque o aumento da tributação foi feito justamente sobre os segmentos mais pobres da população. Vejam que, comparando o ano de 96 com o ano de 2009, isso é os dados da POF, Pesquisa do Orçamento Familiar do IBGE, quem ganha até 2 salários mínimos, em 96, comprometia 28% de sua renda com impostos indiretos, na sua maior parte. Em 2009, é o último dado que nós temos da POF, são 32% da renda de quem recebe até 2 salários mínimos comprometidos com imposto. Quem ganha 10 salários mínimos e mais compromete 21% de sua renda. Ou seja, o imposto proporcionalmente grava mais os mais pobres, que é o que financia a grande parte do Estado. Depois, um pouco do tipo de Estado que nós temos, né? Um Estado patrimonialista, um Estado que oferece muito ainda do monopólio social para poucos. Né? Vejam a situação quando a gente compara a desigualdade, eu já estou terminando, a desigualdade no Brasil. A desigualdade antes e depois da atuação do Estado.
Ou seja, quando a gente pega a renda primária das pessoas, o salário, o lucro, aluguel, renda da terra, etc., você tem condições de calcular, né? Qual é a desigualdade? Desigualdade pessoal da renda. E a gente usa o chamado índice de Gini. O que é o índice de Gini? Varia de 0 a 1. É como se nós fôssemos aqui a calcular a desigualdade de nossa renda. Se todo mundo ganhasse a mesma renda, o índice de Gini seria 0. Não tem desigualdade. Mas se todos vocês não ganhassem nada, só eu ganhasse, o índice de Gini seria 1. Extremo da desigualdade. Então, ele varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, mais desigual. Então, quando a gente pega a desigualdade sem o Estado, das rendas primárias, o índice Gini no Brasil é 0,51. Quando a gente pega o índice de desigualdade na Dinamarca, a desigualdade na renda primária é maior que a do Brasil, é 0,54. Os dinamarqueses são mais desiguais na distribuição da renda antes do Estado. Mas quando a gente, então, entra o Estado, como entra o Estado? Tributando e oferecendo serviços, renda, benefícios à população, devolvendo, porque o Estado, de certa maneira, é um intermediário, ele tributa e devolve, descontado o gasto da máquina para funcionar, né? Então, qual é o efeito da sua ação do Estado? O índice de Gini cai, no Brasil, de 0,51 para 0,47. Cai, pelo menos tem um efeito positivo. Agora, olha da Dinamarca, que o índice de Gini de 0,54 cai para 0,27. Bom, qual a minha preocupação aqui? É trazer elementos para refletir que nós estamos vivendo uma fase de transição, uma sociedade de serviços, com outro tipo de sociedade. Estamos falando agora de uma classe trabalhadora imaterial, não é uma classe trabalhadora que produz algo concreto, palpável, tangível, não é carro, não é construção civil, não é alimentação, é produto imaterial, são serviços. É uma outra cabeça. E há, nesse sentido, um vazio crescente das instituições. As instituições de representação de interesses, sindicatos, partidos políticos, associações de bairros, associações estudantis. Há um descompasso do ponto de vista da emergência desses novos segmentos com as instituições atualmente existentes. Isso é uma questão muito importante e nós fomos estudar, e eu encerro aqui, a instituição que está tendo mais êxito na compreensão desse novo segmento, que é as chamadas igrejas neopentecostais. Que uma parte pequena delas tem a ver com religião. Na verdade, o êxito dessas instituições está associado a duas ações importantes. A primeira tem a ver com serviços. As igrejas neopentecostais produzem muitos serviços. Que serviços? Serviços de emprego. O sindicato só representa o trabalhador quando está empregado. Perdeu o emprego, ele procura para quem? O sindicato, não tem o que dizer. Vai o Estado, é o problema da empresa. A igreja acolhe o desempregado, reúne o desempregado, faz redes de procura de trabalho. Eu pertenço à igreja CIS, trabalho no supermercado, sei que está faltando, está tendo uma vaga, eu vou lá e informo a minha igreja. Tem bancos privados que contratam só gente de determinada igreja. Redes de procura de emprego, de serviços. Ah, bom, mas eu levanto... O problema sério que da nossa sociedade também é crescente, famílias desestruturadas, cada vez mais a presença de famílias monoparentais, de um adulto e uma criança. A mãe sai de casa, não tem contato muito com o filho ou a filha usando o Facebook. Com quem a minha filha está? O meu filho está conversando? Quem são os relacionamentos dele? Eu não sei. A igreja presta serviços. Serviços. Tá certo? Qual é a outra atividade que essa igreja vem crescendo do ponto de vista da sua capacidade de representar interesses, de articular a população? É a sociabilidade. A igreja tem um papel comunitário, recepcionar as pessoas. Como é que atua o sindicato, o partido político? Reúne as pessoas na assembleia, tá certo? Chamam lá os ilustrados que falam, é assim, assado, alguma pergunta, terminou, votado, terminou o assunto, vamos embora. Onde é que eu posso falar das minhas angústias, dos meus problemas? Com quem eu vou falar? Levanto cedo de manhã, volto de tarde. A igreja reúne as pessoas falam, você tem mesmos problemas que os meus. Há uma identidade. Certo? Não vim aqui de pastor, mas eu acho que nós precisamos ter clareza a sociedade que nós estamos vivendo. As nossas instituições estão descoladas da parte significativa da sociedade que mais cresce. É uma sociedade descrente das instituições, da política,
A gente fez pesquisa em São Paulo, por exemplo, com trabalhadores que alçaram o emprego. De cada 10 trabalhadores, 8 não se filiou ao sindicato. A taxa de sindicalização não cresceu no Brasil até 2014. Por que não se filiou ao sindicato? De cada 10, 2 filiaram, 8 não se filiaram. Por que não se filiaram? 8 dizem, sindicato é um bando de pelego, não representa ninguém, eu sou contra. 4 em 8 diziam isso. Os outros 4 é o seguinte, olha, o sindicato é um negócio importante, eu confio, o pessoal é bacana. O problema é que o sindicato nunca passou aqui na minha empresa. Não sei quem é esse tal do sindicato. Eu sei o endereço da Justiça do Trabalho, mas do sindicato eu não sei. Entendo justamente que uma oportunidade como essa, a oportunidade da gente entender melhor o mundo que nós estamos vivendo, é absolutamente fundamental para organizar, para planejar a nossa atuação. Especialmente uma confederação que não se prende ao passado, mas olha o futuro como a capacidade de transformá-la, como diz o próprio nome. Muito obrigado.